Muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Cobogós, que é o programa que fala sobre conexão, empreendedorismo e criatividade. Eu estou aqui com a minha sócia querida, Edilane Almeida. Muito obrigada, Renata. Mais um episódio que você entende bastante desse tema. Eu adoro, né? adoro Também. esse assunto. Pois e tem é. outra pessoa aqui que gosta mais que eu. Quem será? Quem será? Um convidado muito especial hoje, gente. Super convidado hoje, o nosso... primeiro é importante falar que ele é corintiano. E professor da USP, o Dr. Francisco Álvares. E ele é professor em cursos de graduação e pós-graduação em marketing, coordenador de MBAs da USP. E também do laboratório de varejo da universidade. Vai ser um papo incrível sobre marketing e vendas. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, e estar falando com o público. E com certeza vamos ter um papo bastante animado, né? Vai ser. Muitos temas Já para a gente conversar. Já estava divertido aqui nos bastidores. Como o pessoal diz, né? Nos bastidores a coisa estava quente já, né? Já então agora ao vivo a gente vai ficar mais quente ainda. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse conceito, já chegar aqui com tudo ligado, gravando, né? Fazer um reality show. Já, né? Boa. Vou fazer. A próxima já vai lá na cafeteira, já toma café, já grava. O próximo eu nem vou contar, mas professor... Primeiro, para a gente falar desse tema, que é um tema muito apaixonante para nós, aqui duas também, mas é necessário em todas as empresas de qualquer tamanho. O que é marketing? Marketing, acima de tudo, uma palavra mal entendida, né? Porque quando a gente fala em marketing, todo mundo fala propaganda, né? Eu estou no curso de marketing na graduação lá na USP, né? Quando eu falo que eu estou no curso de marketing, todo mundo, propaganda, né? Porque a propaganda sempre foi a área mais visível de marketing, né? É a área que todo mundo entende, mesmo nas organizações. Marketing, acima de tudo, é o posicionamento da empresa no mercado. Então, quando a gente fala em marketing, a gente está falando de mercado. Quando a gente fala de mercado, a gente está falando de consumidores, né? E aí está falando em como a empresa se apresenta para esses consumidores, né? Então, essa é a visão estratégica de marketing, a visão de posicionamento, quem eu sou para o consumidor, o que eu vou oferecer para esse consumidor, como é que eu me diferencio do concorrente para esse consumidor. E aí, obviamente, eu tenho que olhar do mercado para a empresa. E não da empresa para o mercado. Porque quando eu vou desenvolver um produto, eu não vou desenvolver um produto baseado no que a empresa quer. Eu vou desenvolver um produto baseado no que o mercado está precisando, no que o mercado está buscando, né? E a partir daí é que eu desenvolvo todo o conceito de marketing, começando do mercado para a empresa. Marketing tende a crescer nas organizações. Porque já foi a época, né? Eu costumo brincar, né? A gente fala muito de mercado competitivo, tal, né? E mercado competitivo, que é o que a gente tem hoje, né? Um mercado onde tem um monte de gente vendendo e pouca gente comprando. Então, antes, quando era o inverso, a empresa, qualquer coisa que ela produzisse, ela vendia. E agora não. Agora ela só vai vender aquilo que o consumidor tiver disposto a comprar. Então, o marketing, teoricamente, deveria aumentar a sua presença nas organizações. O que tem acontecido, que é uma coisa engraçada, né, é que marketing, de um lado, é o vilão, né? Então, assim, o cara só está fazendo marketing, não é verdade o que ele está falando. Né? Marketing é para fazer a pessoa comprar o que não precisa e gastar o dinheiro que não tem. Marketing só tapeia todo mundo e por aí afora, né? Então, esse é o lado que todo mundo fala de marketing sem entender e faz desse lado. Por outro lado, o marketing é charmoso, né? Porque agora a gente tem marketing de conteúdo, marketing digital, tem 300, tudo que é novo é marketing, né? Alguma coisa de marketing. E fica essa coisa sem saber exatamente o que marketing é. Mas se a gente olhar sob o ponto de vista de negócios, de mercado e tal, marketing é isso. Marketing é o que vai direcionar o posicionamento, a posição da empresa no mercado. O que ela vai ser para aqueles consumidores, o que ela vai levar para os consumidores. E a partir daí é que você vai derivar todo o resto. Esse é marketing mesmo, né? E não exatamente o que o pessoal pensa, né? Propaganda, o marketing não é um panfleto, né? O marketing não é aquela panfletagem digital. Simples, né? Tem marketing é marketing, né? Uma vez eu ouvi falar, a Marta Gabriel fala muito sobre isso. Marketing é marketing. As outras coisas são
vias, né, de entrega. E as pessoas têm muita dificuldade de compreender, né, esses conceitos e colocá-los também em prática de uma forma coerente, vamos dizer assim. Gente, é tão contagiante estar aqui hoje com o professor, é uma energia incrível, né? Aproveitando essa energia e falando, né, do marketing, mas trazendo um pouquinho já agora o viés de vendas. O que é vendas, professor? E você, como um especialista, né, no curso, inclusive, de MBA, né, da USP, de vendas, as pessoas, tem crescido o volume de pessoas interessadas ou de executivos, né, enfim, empresas que procuram esse curso de formação, por exemplo, né, de MBA em vendas? Sim, eu vou começar comentando, você falou que é outra área mal compreendida, né, que é vendas, né? Então, primeiro vou recorrer ao nosso grande guru, Peter Drucker, né, que dizia que o único departamento que traz dinheiro para a empresa é vendas, o resto só gasta, né? Vou gerar uma confusão aí, né, gente? Mas não deixa de ser uma verdade. A verdade, né? Porque vendas não é a área mais importante, mas é a área mais sensível da empresa, né? Claro. No momento em que você não vende, falta dinheiro na empresa, né? E por isso é a sensibilidade e a pressão, né? Quem trabalha em vendas tem muita pressão. Por outro lado, tem também o estereótipo do vendedor, né? E aí, relatando de novo marketing, né? Tem muito aquela frase que fala assim, o profissional de marketing se formou na escola, na faculdade, e o de vendas se formou na rua. Né? O que traz para vendas essa visão de que para trabalhar em vendas, né, você não precisa saber muita coisa, né? Tem uma frase que me irrita profundamente, fala assim, o cara fala bem, então ele pode trabalhar em vendas. Fala, não, se ele falar bem, ele pode ser locutor esportivo, locutor de rádio, sabe, megafone na porta da coisa, se ele fala bem. Mas para trabalhar em vendas, claro que saber se expressar é importante, mas para trabalhar em vendas você tem muito mais conhecimento que você precisa, né? Então, o que acaba acontecendo é que a atividade de vendas em si é vista de forma depreciativa no mercado em geral. Então, infelizmente. Meu filho nunca deu certo em nada, mas agora ele vai para vendas, ele vai dar certo. Né? Eu não sei fazer nada, mas vou trabalhar em vendas, né? Lá todo mundo trabalha, né? E tal. Então, se dá essa ideia assim que para vender não precisa ser um profissional. Você precisa conhecer e tal. E isso deprecia essa atividade de vendas, né? A ponto, por exemplo, né, que é uma questão que eu discuto inclusive lá na USP, né, que particularmente para mim é bom, né, os cursos técnicos se recusam a ter uma disciplina de vendas. Né? Olha só, gente. Eu lido muito com o pessoal lá da Exalc, né, que é o setor do agronegócio, né? Sim. E eu falo para os caras, gente, essa turma que você está formando, 1% deles vai ficar estudando quanto tempo a lagarta demora para comer a folha. 99% deles vai vender. Vai vender. A atividade deles é vender, mas eles não colocam. Eu digo que isso é bom porque depois eu dou curso de MBA de vendas para eles, para eles poderem fazer. Então essa é a primeira questão, né? Tem essa contradição dessa má imagem que se tem a respeito do que é ser vendedor. A tal ponto que quando eu estou em cursos que não são de vendas, eu pergunto quem aqui quer ser vendedor, raramente tem mais do que 2 ou 3 pessoas, porque entendem isso, né? O que está acontecendo hoje? A venda se tornou muito complexa. Então a venda, sei lá, se a gente pegar 3 décadas atrás, tal, o vendedor era o cara que ia lá levar informação, ia falar, tal, e o comprador tinha muito pouca informação. Então o vendedor era, assim, parte da má fama é justificada. Origem, né? É justificada. É lá aquele papo, mais tal, vender. Ali, né? Exatamente. Isso acabou, né? Agora não tem mais isso, né? Tanto que está difícil encontrar vendedores que atendam essa nova demanda do mercado. Sim. Né? Que é o vendedor técnico, é o vendedor que vai ouvir, o vendedor que vai entender do cliente, porque agora até pouco tempo, e ainda funciona assim, né? Se entende que o vendedor precisa conhecer o produto dele. Conhecer o produto dele é condição sine qua non. Ele precisa conhecer o benefício de uso do produto no cliente. E aí, se eu tenho 3 clientes diferentes, são 3 benefícios diferentes. Eu preciso olhar a partir do cliente. E aí, o vendedor é um profissional que tem que ser altamente especializado. Tanto do lado técnico, do lado de conhecer o produto, tal, saber como tratar esse cliente, saber como convencer o cliente mostrando para ele o benefício do produto, como da parte
comercial mesmo, né, de negociação, de saber negociar e tal, e da parte humana, né, porque a gente lida com pessoas, né? Então, eu sempre falo assim, antes de ser vendedor, de ser diretor, tal, nós somos gente, e gente é complexa. Né? A gente não é nós não somos uma coisa simples. É verdade. Nós somos uma coisa muito complexa. E o vendedor tem que entender de gente também. Porque muitas vezes ele perde a venda, não é porque o produto não é bom, não é porque ele não soube, é porque ele não soube criar aquela empatia, não soube criar confiança, relacionar, etc. Né, professor? Perguntar também, né? Um bom vendedor, né? Pelo menos do que eu tenho de experiência, né? Sou vendedor há algum tempo já. É perguntar também, né? Entender ali o momento necessário e exato de você, de fato, encaixar, né? Essa necessidade daquilo que você escutou, ouviu, né? E perguntou. A necessidade é o seu produto. Você levantou um ponto crucial em vendas hoje, né? Que é o vendedor tradicionalmente ele era o falador. Falante. Era o falante e tal. E agora ele tem que ser o escutante. Exatamente. Ele tem que escutar. Isso é difícil para vendedor. E aí, emendando com essa questão, né? A gente falou de produtos, de pessoas, mas eu fiquei com uma dúvida. Seria uma característica, uma competência a ser desenvolvida muito mais entender de pessoas do que do próprio produto que está se vendendo? Vamos dizer assim, o produto que eu estou vendendo é o primeiro passo para que eu possa me habilitar a trabalhar. Eu preciso conhecer o produto. Durante muito tempo, conhecer o produto era o que eu precisava para fazer a minha atividade. Agora, o produto é para que eu comece a pensar em fazer minha atividade. O que eu tenho que desenvolver cada vez mais é o conhecimento das pessoas. É entender a pessoa, entender qual que é. E essa pessoa eu vou entender tanto sob o ponto de vista técnico, como sob o ponto de vista comportamental. Por exemplo, tem um caso que é muito interessante, que é quem vende inovação. Né? Então, quem vende inovação... Vende inovação também, vendemos, né? Vendemos inovação. Aí você vai vender inovação. Aí você vai lá e o cliente não quer. E aí, em geral, os vendedores voltam, porque esse cara é retrógrado, não quer inovar, não quer não sei o que. Veja, é o perfil dele, não é que ele não quer tecnicamente. Você tem claramente pessoas que são inovadoras e pessoas que são conservadoras. Isso é da pessoa. E isso não faz um melhor do que o outro, faz só diferentes, né? Que é o que a gente chama de tecnicamente, né, de ser tomador de risco ou ter aversão a risco. E eu falo para os caras, se você for visitar esse cara, antes de entender o perfil comportamental dele, o erro é seu. Por quê? Por que você foi visitar um cara que é conservador, tem aversão a risco, que é um cara convencional, tal? Por que você foi visitar ele? Porque aí você ouve a famosa frase, né, de quem vende inovação do cliente, né? Fala assim, quem já aplicou isso aí? Você tem um exemplo de quem já está fazendo? Por quê? Porque ele está inseguro, a insegurança dele. E isso não é técnico, isso não é racional. Isso é do indivíduo, é pessoal, né? Então, cada vez mais, esse conhecimento das pessoas, esse entendimento, e aquilo, né? A pessoa vai dirigir os negócios dela a partir da visão dela de mundo. Né? Ele tem uma visão de mundo que é conservadora, não quer correr risco. Isso vai refletir na gestão dele dos negócios. Assim como aquele que é ousado, que gosta de criar, de desenvolver, vai refletir isso também. Então, entender as pessoas no mundo dos negócios está cada vez mais importante. Porque, no fundo, é esse perfil que vai orientar as atividades, né? E não o inverso, né? Então, esse é o grande desafio, né? Do vendedor, que nesse caso, né, é um profissional diferente de que não sabe nada, tal. Ao contrário, hoje a demanda é por um profissional altamente qualificado, né? E aí, só complementando, né, a pergunta que você fez anteriormente, felizmente, né, é isso que tem feito o pessoal hoje cada vez mais procurar esses MBAs em gestão de vendas. Por quê? Porque lá a gente vai falar justamente sobre tudo isso. Então, nós vamos falar sobre vendas, negociação, tudo isso, mas vamos estar falando de negócio, como entender do negócio do cliente, e vamos estar falando de pessoas, né? Comportamento. Como é que você trabalha o comportamento, como é que você trabalha tudo isso, tá? Então, a atividade de vendas, eu acho isso positivo, né? Para que se valorize o profissional, e que é o que vai valorizar a atividade dentro da organização, que realmente cada vez mais se demanda um profissional altamente qualificado, e não mais porque o cara sabe falar bem. O que só sabe falar bem vai ser locutor. Muito bom. Eu imagino que muitas pessoas que já buscam, né, por exemplo, pelo curso,
elas já estão mais abertas, né? Já sabem o que elas querem ali. Mas eu percebo também, e Edilene também, né, que a gente vê muitos pequenos empreendedores, assim, ou empresários que estão ali no início de uma empresa, que tem uma aversão a vendas, a essa palavra. Se fala muito na questão do marketing, mas se esquece do desenvolvimento de vendas. Como que você trabalha a conscientização desse empresário, desse microempresário, e muitas vezes dos autônomos em relação a esse tema? Esse é um grande desafio, né? Em geral, anos atrás, eu implantei a incubadora lá no Campus Leste, onde eu estou, lá na USP, né? E lidei por um tempo com esses empreendedores. Então, quando você olha empreendedor, ele vem de alguma área técnica, alguma questão técnica, ele domina alguma técnica, né? E aí é o que eu falava, né? Eles se apaixonam pelo produto, né? Então, tanto que você não pode criticar o produto deles nem nada, porque eles se ofendem, né? Sim. Eles se apaixonam pelo produto. E aí é muito interessante, porque assim, se o vendedor não consegue vender, o cliente não compra, é porque eles são incompetentes, porque o produto é fantástico. Quer dizer, como que eles, né, não conseguem? E aí eles têm esse olhar inverso ao olhar que é hoje, né? De olhar do produto para o cliente e não do cliente para o produto. Eles tiveram uma ideia, buscaram algo, encontraram um nicho onde eles podem vender aquilo. Agora a questão é como eu ofereço isso. E aí eles oferecem sob o ponto de vista deles, não sob o ponto de vista do cliente. Da necessidade, né? Exatamente, né? E aí muitas vezes até é cômico, né? Cômico ou triste, né? Porque eles explicam de um jeito que você fala, eu não entendi nada do que você falou. Eu não compraria, né? Não consigo nem tomar uma decisão. O que o cara falou, né? E ele acha um absurdo, né? Pô, como que você não entendeu um negócio desse, né? Então, eu acho que o que falta para esse empreendedor, tudo, é esse olhar externo, né? Esse olhar de fora para dentro, né? Procurar entender que o produto dele só serve se alguém quiser, né? Agora eu não lembro se foi o Kotler ou acho que o Kotler que falou, né, que o produto só é produto a partir do momento que o consumidor quer o produto. Enquanto o consumidor não quiser o produto, ele é só um monte de peças e equipamentos, etc. Quer dizer, quem valida o produto é o consumidor, não é quem está fazendo. E esse empreendedor, em geral, ele acha que ele que está validando o produto. Então é um grande desafio colocar na cabeça dele o que são negócios, né? Como é que ele tem que aplicar, né? Eu lembro de um deles que veio com uma ideia mirabolante, não sei o quê, e aí ele colocou uma frase e falou assim, agora só falta vender. Eu falei, poxa vida, que bom, só isso, só falta vender. Então está tudo resolvido, só falta vender, né? Está tudo resolvido, né? Quando na realidade a essência do negócio deles é vendas, né? Então você tem vários produtos que têm um grande potencial e não acontecem por isso. E aí junto duas coisas, né? Um é a própria visão do empreendedor e segundo é o que a gente estava comentando antes, esse estereótipo negativo, que o vendedor é um cara chato, o vendedor é um cara que não sei o que e tal. O que acontece muito, né? Pensando nisso e já pensando em pequenos empresários, tal, né? Que eu convivi, particularmente lá na região de Blumenau, de Santa Catarina, o pessoal do setor têxtil e tal, o cara montou a empresa dele, pequena ali, ele conhecia o processo produtivo, foi crescendo e tal, e aí a gente volta à história da pessoa, né? Então o prazer dele como empresário é todo dia passar na fábrica, ver aquela fábrica produzindo, ele conversa, tudo. Aí termina aquele momento maravilhoso da vida dele, que é passar na fábrica, e agora ele vai para aquela parte dura que aguenta esses vendedores. Os caras vão vir com aquela conversa, vão falar que o produto não vende, que não sei. E ele acha isso um horror, ele quer fugir disso aí. Isso é a parte chata do trabalho dele e tal, né? E ele, assim, sem perceber, ele tende a rejeitar isso. Ele não se dedica o suficiente para aquilo, até porque ele não conhece, né? Ele conhece a trama, isso ele conhece profundamente. Venda, ele não conhece. E aí você tem essa contradição. O desafio nosso para esses empreendedores é levar para eles conhecimento de negócios, acima de tudo, né? Porque eles tendem a ser técnicos, né? E num segundo momento levar conhecimento de vendas para eles, para que eles entendam qual é o processo de vendas e entendam como eles têm que se posicionar. Então eu vejo isso como um grande desafio e que ainda não acontece. A gente ainda não vê isso. A gente ainda vê muito
empreendedor e muito empresário médio, pequeno, ainda olhando para dentro, não olhando para fora. Né? E esse é o grande desafio hoje. É um grande desafio. E como é importante, né, ouvir esse retorno, né, do mercado, do cliente final, porque isso é muito valioso. Então, ouvindo, né, você dizer aqui, são uma riqueza de informações ali que podem melhorar o processo, né, de vendas, inclusive, que estão sendo ali desperdiçadas, né? É uma pena. Bom, eu não sei aqui, mas pensando um pouquinho sobre esses times de vendas nas organizações, né, de uma forma geral, pequenas, médias ou grandes, como engajar um time de vendas na sua visão, com muito estudo, né, de anos, conhecendo aí um pouco, né, da trajetória né, desses vendedores e até aplicando esses conceitos nos cursos aí que você faz hoje, não só na própria USP, mas como manter esse time engajado, envolvido ali, de fato, nas metas, né? Porque tem muita pressão, como você mesmo colocou, né? Às vezes, a área não é tão priorizada, né, dentro da companhia. Como que você enxerga isso, professor? Esse é um grande desafio hoje, né? E é um desafio cada vez maior nas organizações, né? A primeira questão hoje é como é que eu formo a minha equipe de vendas, né? E diferentemente do que se fazia, e ainda se faz muito, né? Mas era o padrão comum de formar a equipe de vendas a partir da empresa, né? E aí você tinha um padrão de vendedor. Então, o vendedor da minha empresa é assim e tal, funciona desse jeito, etc. Né? E aí aquela história, né? Você tem vendedores iguais, mas você tem clientes diferentes. E aí a tua expectativa é que o cliente se adapte ao seu vendedor, quando na realidade hoje tem que ser o inverso. É o vendedor que tem que se adaptar ao cliente. Então, o primeiro grande desafio é esse. Você já não tem uma equipe de vendas única coisa, você não tem um perfil de vendedor. Então, você vai ter na sua equipe um Key Account Manager, você vai ter um vendedor Farmer, você vai ter um Hunter, você vai ter uma venda interna, Inside Sales, você vai ter um representante comercial, porque naquela área não justifica ter um vendedor financeiramente, né? E aí esse é o primeiro grande desafio, né? São formas de trabalho diferentes, orientações diferentes, metas diferentes, já não é aquela famosa meta mais 10% que vocês venderam ano passado, né? Cada um com um padrão diferente de trabalho e também cada um com um fator motivacional diferente, porque a própria forma de remuneração é diferente, né? Quando eu falo forma, não valores, mas a comparação entre fixo e variável, né? Você pega um Key Account, o fixo deveria representar um volume superior no total do salário dele do que um Hunter, onde o principal é o variável, né? E praticamente ele não tem fixo, né? Então, você primeiro tem que motivar isso individualmente, né? Trabalhar isso individualmente por bloco, porque o que motiva um não motiva outro. Para complicar a vida, né, do gestor, ser gestor de vendas hoje não é fácil, não né? Mesmo, professor. Você vai ter na sua equipe um baby boomer, uma geração X, uma geração Y, tal, que diversidade, focos né? Hoje, ser gestor de vendas hoje é um tremendo desafio, né? E você vai ter diversidades também de todos eles, né? Então, como é que você faz isso, né? Pergunta de $1 milhão, né? Primeiro trabalhando de novo a partir dos clientes, né? E como você orienta esses vendedores, né? Então, estou falando aqui, vem porque vem cases, né? Cases, tudo que vocês porque é aquele velho chavão, né? Eu coloco a meta, né? Eu falo para o vendedor, porque muito é do gestor, né? Muitos dos problemas dos vendedores são originários do gestor, né? Então, é muito comum um gestor que fala, olha, vocês não podem vender concentrado, tem que vender mix, tem que não sei o quê. Meta, R$100 mil, né? Aí, o gerente estava conversando comigo e estava bravo com aquilo, falou assim, esses meus vendedores são absurdos, eles sempre escolhem o caminho mais fácil, né? Bravo assim, né? E eu falei para ele, e você dá os parabéns para eles? Como assim, os parabéns? Ué, eles são inteligentes, você tem um caminho difícil e um fácil. A pessoa inteligente escolhe o fácil. Então, todos os seus vendedores são inteligentes. A pergunta aqui é quem deixa o caminho fácil para eles, né? E depois que passou o nervosismo dele, ele reconheceu, o problema é ele. Então, é isso, né? O que eu espero do vendedor, né? E o que eu
coloco como objetivos para o vendedor. E essa é a primeira, eu costumo chamar o discurso e a prática. Então, meu discurso, eu espero que você faça isso, tal. E a hora que eu coloco o objetivo, eu coloco que você tem que vender 100 mil reais. Então, sabe, tem uma distorção normal. Então, a primeira coisa é essa, né? Ter um objetivo, né? E ter uma demanda e um objetivo coerente, onde eu vou colocar a partir, né? Aí também sair desse negócio de venda só, né? Sair da qualidade da venda, né? Porque isso faz com que o próprio, ele vai reclamar no primeiro momento, mas faz com que ele próprio entenda que ele tem que trabalhar de forma diferente, procura. Eu saio só daquele negócio de fez volume ou não fez volume, né? Que é pequena a pessoa, né? É uma venda consultiva, né? Exato. Então eu trago isso, né? E aí eu vou colocar essas metas individualmente, né? E o grande papel do gestor de vendas, né, e talvez esse seja o mais difícil, né, é gestor de gente, né, na realidade. Ele não gerencia vendas, ele gerencia pessoas, né? Exato. E ele e aí aquilo, né, o key account ele vai ter que gerenciar de um jeito, né, e o pessoal do vendas internas, do inside sales, né, vai ter que gerenciar de outra forma. São pessoas, né, então enquanto ele vai chegar, aí moçada, vamos lá, tá, quem leva o troféu hoje aqui, tal, não sei o que, o outro vai ter que sentar, não, mas como é que você está fazendo o plano com o cliente, como é que a gente vai estruturar, tal, eu vou te dar um apoio, né? Então acho que o grande desafio é esse, né? Primeiro que ele não lida mais com vendedores, ele lida com perfis diferentes e trabalhar muito essa coerência entre o discurso e a prática e saber que ele tem que motivar as pessoas, ele é um motivador de pessoas. O gerente de vendas peca muito, né, quando ele tem esse discurso, mas ele só cobra volume, só cobra resultado, né, como um gerente também uma vez falou para mim, se eles baterem a meta, eles podem ir para a praia. Falei, cara, você está totalmente errado, né, quer dizer, o foco é meta, só meta, só aquele volume, né, e aí depois reclama que ele só se motiva pela meta, né? Então, tem muita distorção entre o discurso e prática em gerência. Eu acho que todo gerente tem que refletir um pouco sobre o discurso dele e a prática dele, sabe? Eu vejo muito isso no dia a dia. Muito bom, né? Muito Começando um novo ano aí já, é uma boa reflexão. E, professor, a gente vê hoje muito especialista de tudo, né? Então, assim, marketing hoje é especialista para tudo quanto é lado, na internet surgindo, falando muitas coisas, e as pessoas não sabem nem quem ouvir, porque é muita informação. E aí eu te pergunto, o marketing virou farofa? Virou pelo que eu até comentei antes, agora tudo é marketing, né? E aquele marketing de conteúdo, né? Eu falei, caramba, eu nunca imaginei que marketing não tinha conteúdo, né? Então agora é marketing de conteúdo, marketing digital, né? Que é a grande onda é marketing. O que é marketing digital, né? Marketing conseguindo lead e depois é o funil de vendas, que é uma coisa super nova, né? Faz 100 anos que foi criado, né? Os primeiros estudos sobre marketing digital são de funil de vendas são de 1923, né? Então, e é uma coisa super nova, né? Aí é outbound marketing, inbound marketing. Os nomes vão. E aí virou farofa mesmo, né? Porque é aquele negócio, né? O que é tudo não é nada. Porque como é que você define para esse povo? Eu tenho isso num dos cursos que eu coloco, eu peguei, eu nem vou lembrar agora de cabeça, mas eu peguei um slide inteirinho, com coisa pequenininha, colocando todos o endomarketing, tudo é marketing, né? Então, ao mesmo tempo que ele, como eu comentei antes, é uma palavra que todo mundo deprecia, usa negativamente, de repente virou charme, né? E se usa para tudo. O que é uma pena realmente, né? Porque é uma falta de entendimento do que é marketing. O que está acontecendo com isso, que é o perigo, se isso continuar se propagando dessa forma? É que marketing vai perder esse caráter essencial para a empresa de estratégia. Então, todos esses marketing, né? Porque agora também é aquilo, né? Eu sou muito crítico a isso, né? Você fala as coisas em inglês para parecer mais importante, né? Como esse tal de inside sales. Né? Na minha época não era importante, era vendas internas, mas agora inside, out of home, né? Na minha época era outdoor, né? e esse monte, né? Que o pessoal chama em inglês e fala que é algo absolutamente inovador, né? Então é impressionante isso, mas se continuar dessa forma, vai se entender que marketing é puramente uma ação operacional. Quando, na realidade, marketing, a importância de marketing é estratégica, é de posicionamento.
Tem inclusive, o pessoal fala, é muito para B2C, né, para produtos de consumo. E eu gosto de usar como exemplo, para mim, que é um exemplo absolutamente fantástico de B2B, que é a Intel. A Intel é um chip que vai dentro do computador, mas no momento que ela põe lá Intel Insight, né, ela valoriza o produto. Agora, isso aí o que é? Estratégia. Ela fala assim, não, é a lei de Moore, isso aqui, se colocou como inovadora lá atrás, ela está no começo da cadeia, o consumidor não tem contato com ela. Né? Mas aí ele pegou e coloca lá o selinho, aquele selinho vale uma nota, né? Aquele selinho. E ela coloca lá Intel Insight. Todo mundo conhece, né? E compra, né? Não, esse aqui é mais caro, mas é que é de primeira, porque tem Intel, né? Então, veja, não é um negócio assim, eu dou esse exemplo porque esse exemplo é atual, mas se vocês lembrarem, né? Eu acho que vocês ainda lembram disso, né? A Lycra, da Dupont. Ah, sim. A gente brincava na época, né? Que nunca uma etiquetinha teve tanto valor, porque o pessoal comprava o elastano da Dupont, que é Lycra, e ganhava etiquetas, para ele poder colocar lá Lycra. Então esse é um outro exemplo de marketing, de posicionamento da empresa. Uma empresa que está lá atrás no processo, se posiciona, monta uma estratégia, para não falar, a gente poderia citar aí vários exemplos do B2C, mas mesmo no B2B. Só que esse marketing farofa que você falou é uma pena, porque está levando marketing para uma coisa banal, uma banalidade de marketing, quando o marketing, na realidade, é a orientação estratégica da empresa. Marketing deveria levar essa orientação estratégica da empresa. E isso está acabando. Eu acabei de ler um artigo publicado internacionalmente que ele justamente fala isso, que marketing, no B2B principalmente, está perdendo o lugar no board, lá na direção. Por quê? Porque está sendo considerado, com toda essa questão de digitalização, todo esse negócio, está sendo considerado agora uma atividade operacional, né? E que é o que eu falo, né? O pessoal fala que é marketing hoje, mas no fundo que você encontra um monte de molecada que sabe pilotar o Google. Panfletagem, né? A gente fala muito dessa panfletagem digital, né? E de fato falta essa conexão com a estratégia, com o posicionamento, né? Tudo que a gente falou aqui. Então, nós somos críticas a fórmulas prontas, exatamente por conta dessa questão da estratégia, da sustentabilidade do negócio, né? Se você não torna um negócio sustentável, ele vai cair em algum momento. Sim. Não, e vira puramente operacional. Aí fica essa molecada pilotando o Google, né? De venda de palavra e fazendo e tal. Que vai ser, se continuar assim, vai ser, eu já falei para eles, né, vocês vão tudo perder emprego, porque com a inteligência artificial eu vou tirar vocês todos. E por que eu vou tirar com a inteligência artificial? Porque é operacional. Porque a inteligência artificial não vai servir para estratégia. A inteligência artificial vai me dar um monte de informações para que eu costumo brincar, né, para que a burrice humana defina a estratégia. Né? Agora, no momento em que eu sou puramente operacional, que é todo esse pessoal, a inteligência artificial vai substituir isso aí, porque se for para comprar palavra no Google, eu ponho esse pessoal aí, que nem já se faz hoje em ações, né? Põe lá os robozinhos lá que ficam negociando o tempo inteiro e tal, e esse pessoal vai perder lugar. Por quê? Porque estão realmente colocando, esse termo eu não tinha ouvido falar, mas estão fazendo uma farofa de marketing, sabe? E a gente tem que lutar contra isso, né? Tem que reposicionar o marketing nas organizações. Somos aqui os... Seguimos bravamente. Seguimos bravamente aqui como defensoras do marketing e da estratégia para que a gente consiga ter sustentabilidade nos negócios, que é importante, né? Então, essa conversa entre marketing e vendas é um casamento, porque é uma estratégia juntamente com... Né? Aí algo que é tão necessário nas empresas, né? Só um anda com o outro, acho que aí, não sei, agora considerações, né? Finais, vamos para as considerações finais. O nosso professor que não para, super atuante, cheio de demandas e de atividades, livros, eventos. Gostaria que você comentasse um pouquinho aí dos seus projetos, um pouco do seu momento também. Bom, como você falou, né? Eu não paro, né? Não para. É um corintiano atuante, inclusive. Inclusive lá na arena. Eu não vou fazer o poropopó aqui, porque pode derrubar os copos, tá? Senão eu faria o poropopó também, né? Mas é isso, né? A gente hoje tem que procurar atuar ao máximo, né? E eu gosto muito do que eu faço, né? Uma coisa, algo que eu oriento muito os meus alunos e tudo, né, é da gente profissionalmente procurar fazer o que a gente gosta. E eu tive uma carreira de executivo, né,
durante muitos anos, posso considerar que foi uma carreira de bastante sucesso, né? Mas não era o que me agradava, não era o que eu gostava, tal. E aí eu resolvi, na época do mundo achou que eu era maluco, né? Resolvi largar tudo e ir para essa vida acadêmica, tal. Já sei mais de 25 anos que eu estou nessa vida, né? E a vida que eu gosto, né? O que eu gosto de fazer coisas diferentes, coisas novas, estar sempre procurando algo novo. Conhecendo né? gente. Conhecendo gente, conhecendo técnicas. Ah, tudo que aparece de novo eu quero. Agora mesmo, eu já vim acompanhando a história da inteligência artificial há algum tempo, mas como tem muito modismo hoje, né? Então eu procuro acompanhar para ver se é verdade ou não é verdade. A hora que eu vi que realmente a coisa é para valer, eu fiz um curso sobre inteligência artificial. Não para... Eu não vou ser engenheiro de prompt, nada disso. Mas é o que eu falo. Mas eu sei para que serve. O dia que eu precisar, eu contrato alguém. Faz esse negócio para mim. Mas eu sei para que serve. Então, meus desafios são esses, né? De estar sempre procurando essas coisas novas. Em termos de projetos, né? Bom, primeiro, os meus 3 livros estão esgotados em papel, né? Gente, incrível isso. E só em versão eletrônica. E aí também é legal saber isso, né? Porque a gente fala muito, mas hoje é tudo livro eletrônico e tal. E quando eu falo, o pessoal fala, não, mas tem eletrônico e tal. Mas eu queria em papel, professor. Eu sou uma dessas. Eu adoro o autógrafo. Não, mas é incrível. Eu fico admirado de ver como se fala tanto, né? Sim, que o livro digital e tal. E as pessoas querem o livro em papel. Todo mundo me cobra. Então, um dos meus desafios é atualizar os livros para lançar uma nova edição. Vamos ver se eu consigo, porque o tempo está bastante limitado, né? Mas outra atividade minha que eu tenho já há muitos anos e que também tem a ver com isso é levar missões para a NRF, que é o Congresso de Varejo que tem todo ano em Nova York, em janeiro, né, sobre inovação em varejo, que vem pela frente e tal, que é um congresso absolutamente fantástico, né? Quem tem alguma atuação no varejo e tal, precisa participar e visitar. Vou novamente agora em janeiro, vou para lá, né? Então também é uma atividade. Vai voltar cheio de novidades, então você tem que voltar aqui, hein, para contar. Vamos fazer um pós-NRF, todo mundo fala. Não, é legal, sabe? Eu vou lá desde 2007, todo ano, né? Então é bom porque isso me dá uma boa noção, porque lá também é muito balão de ensaio, né? Então, 2 anos atrás vieram com aquela maluquice do metaverso, né? Eu acompanhei. Todo mundo era metaverso, né? E eu lembro que lá mesmo, né, o pessoal fala que eu sou estraga-prazeres, né, porque eu falei, pessoal, se vocês realmente acreditam que esse negócio do metaverso vai dar certo, isso é bom porque já definiu claramente 2 profissões do futuro, psicanalista e psiquiatra, vocês estão todos malucos. Eu falei, não é possível que vocês acreditem nisso, né? E realmente no ano seguinte, isso aí é uma coisa do Zuckerberg tentando salvar o Facebook, né? É basicamente isso, né? Então, são muitas inovações que surgem que a gente tem que analisar e tudo, né? Estou com esses projetos do MBA, né, que me tomam bastante tempo também, né? Vários cursos em company que eu estou fazendo, né? Quando eu vim para essa vida, eu optei por ser especialista nos conceitos, nos negócios, e não nos setores, né? Quando eu visito uma empresa, primeiro eu pergunto ao pessoal, professor, você é especialista na nossa área, né? E eu sempre respondo, felizmente não. Porque se eu fosse especialista, eu só ia trazer para você o que os outros da sua área estão fazendo. E como eu não sou especialista, eu vou trazer o que está sendo feito nas outras áreas. Né? E aí, por exemplo, né, agora que eu estou trabalhando com esse pessoal do agronegócio, tal, de equipamentos, que eles me perguntaram isso também, né, eu falei para eles, olha, vender colheitadeira não é diferente de vender geladeira. Ambos são bens duráveis, ciclos de uso, mercado que tende à reposição, então é a mesma coisa, só que um colhe a cevada, o outro gera cerveja. Fora isso, é a mesma coisa. O processo de vendas é igual, né? E aí eu acabo trabalhando em vários segmentos, né? Então estou nessa, algumas empresas que eu estou atendendo, estou vendo isso. Tem as aulas na USP, né? Graduação, mestrado, doutorado, né? Que gente, como dá conta de tanta coisa. Né? E o principal, né? Que é o grande desafio, né? De manter a frequência, a regularidade, é ir na arena assistir os jogos do Corinthians. Né? Isso aí não podia faltar. Obviamente, né? Agora eu já vou pegar os jogos da Libertadores, já bloqueio a agenda, né? Para poder fazer. Essa não falha. A gente estava até brincando ali nos bastidores, né? Falando um pouquinho desse momento do Corinthians, né? De engajamento, que é um exemplo de engajamento, né? O que o clube tem construído aí com o apoio dos torcedores. Eu não sou corintiana, mas eu tenho visto um processo muito interessante aí, né,
de participação dos torcedores nesse movimento de fato, tirar o time aí dessa zona complexa financeira. Interessante, um exemplo de vendas aí, de engajamento de pessoas. Que fica o convite, inclusive, para a gente, de repente, falar desse assunto, né? Vamos, isso também, totalmente. De comunidade. Comunidades. De comunidades, é isso aí. É um exemplo bem interessante de como, assim, a gente vive nas empresas tentando unir as equipes, etc, né? E aí a gente vai no estádio, né? E eu vou muito, né? E o pessoal não quer ir e tal, eu vou sozinho, não tem problema. Né? E aí aquilo, você tá ali, né? Começa o jogo, de repente você se vê abraçado com 10 pessoas. Que você nunca viu, né? Que você nunca viu, fica amigo íntimo e todo mundo, aí todo mundo se fala, tchau, mano, valeu, mano. Cada um vai do seu lado, mas naquele momento, assim, a união, né? E ali pessoas mais diversos níveis, profissões, etc. Sim. Então aí é o que é realmente unir por uma causa única, sim, né? Aquela objetivo, coisa, futebol. E da emoção, né? A coisa da emoção, né? Que talvez nas empresas, né, a gente não saiba trabalhar muito a questão das emoções, né? Sim. Disso aí, né? Que no fundo o que une a pessoa é a emoção, né? É aquele momento que está todo mundo ali, né, junto, tal, né, e vivendo, né? Então é um tema interessante para tratar. Interessante, vamos falar sobre isso. Muito bom. Vamos sim, já fica aqui o convite para em breve a gente já retomar esse papo. Aí a única questão é o seguinte, eu venho com a camisa do Corinthians, vocês vão ter que ver, você vai ter a camisa do Corinthians. Vamos ver se você é bom nessa abordagem e argumentação para fazer com que eu de fato coloque uma camisa do Corinthians. Vocês vão descobrir se ele vende ou não vende mesmo, gente. Esse vai ser o grande desafio. Sem time. Sem time. Não sei. Já vai pedir aí, ó. Aqui, ó, já comprou. Professor, muito obrigada pela sua participação. Esse tema tão relevante, assim, né, para todos que estão assistindo também. E para você que está assistindo, aqui as nossas redes sociais, siga o Cobogoz na internet. Professor, quer falar das suas redes sociais também? Eu só tenho o LinkedIn. Só o LinkedIn. Muito bem. Francisco Álvares, né? Então você encontra lá um professor com muito conteúdo, muito para contribuir, sem dúvida nenhuma, né? Vale a pena ir acompanhá-lo. Então, muito obrigada a você que nos acompanhou e até o próximo episódio. Maravilhoso. Obrigada.